Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, então acompanha comigo agora essa questão que diz assim: no Excel 2007, quando se deseja criar um gráfico, o usuário poderá escolher entre vários tipos de gráficos disponíveis, exceto o gráfico. Letra A, colunas. Letra B, rosca. Letra C, estrela. Letra D, pizza. E a letra E, barras. E aí, pessoal, qual desses gráficos, então, não existe dentro do Excel, já que ele pede exceto o gráfico? Para isso, vamos verificar os principais tipos de gráficos no Excel. Quando a gente pede para inserir um gráfico no Excel, clicando lá na guia Inserir, nós vamos ver que tem vários tipos de gráficos que já aparecem nessa lista. Eu vou mostrar cada um deles. Observa, aqui nós temos um gráfico chamado XY dispersão, que marca as coordenadas XY. Temos também um gráfico chamado de linha, que além de marcar as coordenadas, liga essas coordenadas com uma determinada linha. Outro gráfico é o chamado gráfico área, que além de marcar as coordenadas e ligar com uma linha, preenche a área até aquela coordenada com uma determinada cor, com uma determinada rachura ou uma determinada textura. Esse é o gráfico área. Outro gráfico bem famoso dentro do Excel é o chamado gráfico superfície, que normalmente apresenta 3 coordenadas, x, y e um eixo z, para dar profundidade e preenche com cor ou texturas aquela determinada superfície, dando a ideia bem de uma superfície. Temos também um outro gráfico chamado bolhas, que além de marcar as coordenadas, tem uma terceira coordenada que dá o tamanho da bolha. E aí cada coordenada aparece numa posição diferente com um tamanho diferente, por isso chamado gráfico bolhas. O outro gráfico é o gráfico coluna, que como o próprio nome diz, as colunas são verticais. Diferente do gráfico barra, que as barras são horizontais, o gráfico coluna, as colunas são verticais. Percebe que quando a gente fala... Só um minutinho aqui, pessoal. Aí. Percebe que quando a gente fala sobre... Mais um... Tivemos uma pequena falha aqui no áudio. Agora sim, áudio reestabelecido. Então, de novo, o gráfico coluna, como eu dizia, as colunas são verticais. A grande diferença e a comparação que se faz é com o gráfico barra, que as barras são horizontais. Então, cuida isso numa prova também. Colunas verticais e as barras, o gráfico barra, as barras são horizontais, como vocês visualizam aí na imagem também. Outro gráfico é o gráfico pizza, esse talvez um dos mais famosos gráficos que nós temos no Excel, onde ele apresenta fatias proporcionais aos valores indicados. Por isso mesmo, em função dessas fatias, é que foi chamado de gráfico pizza. O gráfico rosca é bem parecido com o gráfico pizza, ele também apresenta fatias proporcionais, mas com um orifício no centro, o nosso gráfico rosca. E finalmente aí o gráfico ações. Esse gráfico ações ele serve para verificar a variação das cotações das ações na Bolsa de Valores. É um gráfico muito utilizado aí quem trabalha com ações na Bolsa de Valores. Então verificar a variação das cotações das ações na Bolsa de Valores, esse é o nosso gráfico ações. E o gráfico que parece uma rede, parece uma teia de aranha, esse é o chamado gráfico radar, onde os dados partem de uma mesma origem central e vão se expandindo, dando bem a ideia de como se fosse, então, um radar de posicionamento. Então, no gráfico radar, que parece, como eu disse, uma rede, parece uma teia, os dados e as coordenadas são alocadas partindo sempre de uma mesma origem central, e aí as coordenadas vão se expandindo a partir desta origem central. Por isso foi chamado de gráfico radar. Bem, pessoal, aí a gente fez então já uma lista dos principais tipos de gráficos que nós encontramos aqui dentro do Excel 2007. Vamos responder a questão então. Quando se desejar criar um gráfico, o usuário poderá escolher entre vários tipos de gráficos disponíveis, exceto o gráfico. Letra A, colunas existe, rosca existe, estrela não existe. Então a resposta é a letra C de Canadá. O gráfico que parece uma estrela em algumas situações não se chama estrela. Acabamos de estudar, se chama radar, que os dados partem de uma mesma origem central. O nome dele, então, não é estrela, é radar. Por isso, a resposta do exceto aqui, o gráfico que não existe, que é o que ele tinha de fato pedido, ele pediu a exceção, diz que tem vários tipos de gráficos disponíveis, exceto o gráfico estrela, porque esse não tem. O gráfico pizza existe e o gráfico barras também existe. Resposta, então, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão.
Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!